Ele chegou ao campo no fim da tarde, quando o céu já começava a se tingir de tons alaranjados e o vento carregava aquele cheiro de terra úmida que trazia uma sensação estranha de calma. Depois de meses vivendo em meio ao barulho da cidade, reuniões intermináveis e lembranças que o perseguiam em cada canto da antiga casa, aquele lugar parecia um refúgio perfeito. Era exatamente o que ele precisava: silêncio, isolamento e distância de tudo que o fazia lembrar da vida que perdeu. Ao estacionar o carro diante da velha casa de madeira, ele respirou fundo, como se estivesse prestes a atravessar não apenas uma porta, mas uma nova fase da sua existência. A propriedade estava mais desgastada do que ele lembrava. A pintura descascada, o jardim tomado por ervas daninhas e as janelas cobertas por poeira indicavam que o lugar realmente estava abandonado há muito tempo. Ainda assim, havia algo acolhedor ali, uma espécie de promessa silenciosa de que aquele espaço poderia ser reconstruído, assim como ele esperava reconstruir a própria vida. Pegou sua mala no banco de trás e caminhou lentamente até a porta, sentindo o ranger da madeira sob seus passos. Ao girar a chave na fechadura, um som seco ecoou pelo ambiente vazio, como se a casa estivesse despertando depois de um longo sono. Por dentro, o cenário não era muito diferente. O ar era pesado, carregado de poeira e memórias antigas. Ele abriu as janelas uma por uma, deixando a luz invadir os cômodos e afastar a escuridão. Trabalhou por horas, limpando, organizando e tentando transformar aquele lugar esquecido em algo habitável. O esforço físico ajudava a silenciar a mente, impedindo que pensamentos dolorosos tomassem conta. Cada móvel arrastado, cada superfície limpa, era uma tentativa de retomar o controle da própria vida. Quando finalmente parou para descansar, já era noite. Sentou-se na varanda com um copo de água, observando o campo silencioso se estender diante dele. Não havia carros, não havia vozes, apenas o som distante dos insetos e o vento passando pelas árvores. Era exatamente a paz que ele havia procurado. No entanto, enquanto apreciava aquele momento, algo chamou sua atenção. No chão, perto da cerca, havia marcas que não estavam ali antes. Ele se levantou lentamente e se aproximou, tentando enxergar melhor sob a luz fraca. Eram pegadas, pequenas, como de crianças. Ele franziu a testa, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fossem antigas, talvez alguém tivesse passado por ali dias atrás. Mas aquilo não fazia sentido. O terreno era isolado, e ninguém sabia que ele havia chegado. Ainda assim, decidiu não dar importância. Voltou para dentro, fechou a porta e tentou se convencer de que era apenas sua mente cansada criando paranoias. Mais tarde, enquanto organizava a cozinha, percebeu algo ainda mais estranho. Um dos armários estava entreaberto. Ele tinha certeza de que o havia fechado depois de limpar tudo. Aproximou-se devagar, como se esperasse encontrar algo ali dentro. Ao abrir completamente a porta, não viu nada além de alguns utensílios antigos, mas algo estava fora do lugar. Um pacote de biscoitos que ele havia deixado intacto agora estava aberto. Seu coração acelerou imediatamente. Dessa vez, ele não conseguiu ignorar. Caminhou pela casa verificando cada cômodo, cada canto, cada porta. Tudo parecia vazio, mas a sensação de não estar sozinho crescia a cada segundo. Ele parou no meio da sala, tentando ouvir qualquer som além da própria respiração. E então, por um breve instante, ouviu algo vindo de fora, um sussurro, quase imperceptível, como vozes abafadas carregadas pelo vento. Ele se aproximou da janela lentamente, o coração batendo mais forte. Lá fora, o campo permanecia escuro e aparentemente vazio. Mas aquela sensação não desaparecia. Pelo contrário, ficava cada vez mais intensa. Ele percebeu, naquele momento, que o silêncio que tanto desejava talvez escondesse algo que ele não estava preparado para enfrentar. Na manhã seguinte, ele acordou com a sensação incômoda de que havia sido observado durante toda a noite. O sono tinha sido leve, interrompido por pequenos ruídos que ele não conseguia identificar com clareza. Ainda deitado, ficou olhando para o teto por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos e se convencer de que tudo não passava de impressão.
Mas, no fundo, sabia que havia algo errado. O silêncio do campo, que deveria trazer paz, agora parecia carregado de mistério. Ele se levantou e caminhou até a cozinha, planejando preparar um café forte para clarear a mente. No entanto, ao entrar no cômodo, parou imediatamente. O pacote de biscoitos que já havia encontrado aberto na noite anterior estava ainda mais vazio. Não havia dúvidas agora, alguém havia mexido ali. Seu corpo inteiro ficou em alerta. Ele não era um homem medroso, mas aquela situação fugia completamente do controle. Pegou um pedaço de madeira que encontrou encostado na parede, improvisando uma forma de se defender, e começou a vasculhar a casa mais uma vez, desta vez com mais atenção. Cada passo era calculado. Ele abriu portas lentamente, verificou debaixo das camas, atrás de móveis e até dentro de armários maiores. Nada. A casa continuava aparentemente vazia. Mesmo assim, a sensação persistia. Ao sair para o quintal, notou algo novo: roupas penduradas atrás do celeiro, escondidas entre arbustos. Eram pequenas, claramente de crianças. Aquilo fez seu coração disparar. Não havia mais como negar, alguém estava vivendo ali. Ele se aproximou do celeiro com cuidado, tentando não fazer barulho. O local ficava um pouco afastado da casa principal, parcialmente escondido por árvores antigas. À medida que chegava mais perto, começou a ouvir sons novamente. Desta vez, mais claros. Vozes baixas, um murmúrio constante, e o que parecia ser o choro contido de uma criança. Ele parou por um instante, respirando fundo, tentando decidir o que fazer. Parte dele queria ir embora imediatamente e chamar a polícia. Outra parte, mais curiosa e inquieta, precisava descobrir quem estava ali e por quê. Reunindo coragem, ele empurrou lentamente a porta do celeiro. O rangido da madeira ecoou pelo ambiente, fazendo as vozes cessarem instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Seus olhos demoraram alguns segundos para se acostumar à pouca luz que entrava pelas frestas. E então ele viu. No canto mais afastado, encolhidos como se quisessem desaparecer, estavam uma mulher e duas crianças. A mulher abraçava os pequenos com força, como se estivesse tentando protegê-los de um perigo iminente. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de medo, enquanto encarava o empresário como se ele fosse uma ameaça. As crianças, uma de cada lado, se escondiam contra o corpo dela, observando-o em silêncio absoluto. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O empresário ficou parado, segurando o pedaço de madeira, sem saber como reagir. Aquela não era a situação que ele imaginava encontrar. Ele esperava talvez um invasor, alguém perigoso, mas não aquilo. Não uma família claramente fragilizada. Foi a mulher quem quebrou o silêncio. Com a voz trêmula, quase falhando, ela pediu desculpas. Disse que não queriam causar problemas, que só estavam ali porque não tinham para onde ir. Explicou que acreditava que a propriedade estivesse abandonada e que tinham tentado ser discretos, pegando apenas o necessário para sobreviver. Cada palavra parecia carregada de vergonha e desespero. O empresário ouviu tudo sem interromper, ainda tentando processar a situação. A raiva que havia sentido antes começou a se misturar com algo diferente, algo mais difícil de ignorar. As crianças continuavam olhando para ele, agora com uma expressão que não era apenas medo, mas também esperança, uma esperança silenciosa de que ele não os expulsaria. Ele finalmente abaixou o pedaço de madeira, soltando-o no chão com um leve som seco, passou a mão pelo rosto, claramente dividido. Aquela era sua casa, seu refúgio, o único lugar onde acreditava poder encontrar paz, e, ainda assim, diante dele estavam pessoas que pareciam precisar daquele espaço muito mais do que ele. Mesmo assim, sua voz saiu firme, ainda que carregada de conflito. Ele disse que não podiam ficar ali, que aquele lugar não era deles. A mulher assentiu lentamente, como se já esperasse aquela resposta. Sem discutir, começou a juntar suas poucas coisas, ajudando as crianças a se levantarem. O empresário permaneceu parado, observando em silêncio. Cada movimento deles parecia pesar mais do que deveria, e, enquanto assistia àquela cena, algo dentro dele começava a se quebrar.
uma resistência que ele não sabia se conseguiria manter por muito mais tempo. A mulher juntava as poucas coisas com movimentos rápidos, quase automáticos, como alguém que já havia passado por aquela situação muitas vezes. As crianças, em silêncio, seguravam pequenos objetos, um brinquedo simples, uma manta já gasta, como se fossem seus únicos tesouros. O empresário observava tudo encostado na porta do celeiro, com os braços cruzados, tentando manter firme a decisão que havia tomado. Aquela era sua casa, seu refúgio. Ele repetia isso mentalmente, como se precisasse se convencer a cada segundo. Eles saíram devagar, evitando encará-lo diretamente. Quando passaram por ele, a mulher murmurou obrigada mesmo assim, com uma dignidade silenciosa que o atingiu de forma inesperada. As crianças seguiram logo atrás, olhando para o chão, como se já soubessem que não eram bem-vindas em lugar algum. Ele permaneceu parado, ouvindo o som dos passos se afastando pelo terreno seco. Quando finalmente o silêncio voltou, parecia mais pesado do que antes. Ele caminhou de volta para casa, fechou a porta e tentou retomar sua rotina. Sentou-se na cadeira da cozinha, olhando para o mesmo pacote de biscoitos agora quase vazio. Pegou mas não conseguiu comer. A imagem das crianças não saía de sua mente, o olhar delas, a forma como seguravam a mãe, o silêncio carregado de resignação. Aquilo o incomodava de um jeito que ele não conseguia explicar. Tentou se distrair, limpando novamente o que já estava limpo, organizando objetos que já estavam em ordem. Mas nada funcionava. A casa, que antes parecia um refúgio, agora parecia grande demais, vazia demais. O silêncio que ele tanto desejava agora o sufocava. Ele caminhou até a varanda e olhou para o horizonte. Ao longe, quase desaparecendo na paisagem, viu as 3 figuras caminhando lentamente pela estrada de terra, sem destino claro. Algo dentro dele apertou. Ele se lembrou de como havia se sentido após perder a esposa. Da sensação de estar perdido, sem direção, como se o mundo tivesse perdido o sentido. Naquele momento, ele teve algo que aquelas crianças não tinham: escolha, recursos, um lugar para cair. Elas não tinham nada, apenas uma mãe tentando protegê-las com o pouco que restava. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Aquilo não fazia parte dos seus planos. Ele tinha ido para o campo justamente para evitar envolvimentos, para não carregar mais responsabilidades, para fugir da dor. Mas, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que fugir não estava realmente funcionando. Antes que pudesse pensar demais, virou-se rapidamente, abriu a porta e saiu. Seus passos eram firmes, quase impulsivos, como se tivesse medo de mudar de ideia. Caminhou até alcançar a estrada, chamando por eles. A mulher parou imediatamente, segurando as crianças com mais força, como se temesse uma nova rejeição. Quando ele se aproximou, ficou alguns segundos em silêncio, tentando encontrar as palavras certas. Mas percebeu que não precisava de um discurso elaborado. Apenas disse, de forma direta, que eles poderiam ficar. Pelo menos por enquanto, até encontrarem uma solução melhor. A mulher demorou a reagir, como se não tivesse certeza de que havia entendido corretamente. Seus olhos se encheram de lágrimas quase instantaneamente. Ela tentou agradecer, mas a voz falhou. As crianças olharam para ele com surpresa, ainda cautelosas, mas com algo novo surgindo em seus rostos: alívio. Eles voltaram juntos para casa, dessa vez em um ritmo diferente. Ainda havia incerteza, ainda havia desconfiança, mas também havia algo mais leve no ar. Ao entrar, as crianças ficaram próximas à porta, observando tudo com curiosidade e cuidado, como se temessem tocar em algo errado. Ele, por sua vez, apenas apontou para dentro, dizendo que podiam se acomodar. Naquela noite, a casa já não parecia tão vazia. Havia sons diferentes, passos leves, vozes baixas, o ranger de móveis sendo usados novamente. Ele se sentou na varanda mais uma vez, olhando para o campo escuro. O silêncio ainda estava lá, mas agora era diferente, não era mais solitário, e, pela primeira vez desde que chegou,
Ele percebeu que talvez a paz que procurava não estivesse na ausência de pessoas, mas na presença certa delas.